Hey, salve, salve, povo da cultura. Eu sou Meire de Origem. Está começando mais um episódio do CT na Cultura. Gente, hoje eu recebo uma convidada muito especial, que já esteve conosco aqui no programa em 2022 em uma conversa sobre educação, arte e literatura. Agora, ela retorna em um novo momento da sua caminhada artística. Ela que é pedagoga, professora da Rede Municipal de São José dos Campos, graduada em Educação Especial, pesquisadora das áreas de neurociência e neuropsicopedagogia. Como palestrante, debate as conexões do ensino através da conferência O papel da educação no constante processo de transmissão cultural. Também constrói essa trajetória por meio da escrita, das artes visuais e da música. No campo literário, é coautora do livro Se Me Deixassem Falar, participante da coletânea poética Ubuntu, Poesias que Reexistem, e autora do texto dramatúrgico O Labirinto das Emoções. Artista visual e cantora, ela prepara atualmente o seu primeiro álbum autoral. E eu tenho a alegria de dizer que ela também dividiu uma faixa comigo no meu primeiro álbum solo, que eu sempre estive aqui de 2024, a faixa Malfeitores, e a gente vai falar disso e de muito mais. Então, sem mais delongas, Bah Mirade, minha amiga, seja muito bem-vinda. Gratidão. Quero cumprimentar todos que estão assistindo, como no show de Truman, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para que todos se sintam cumprimentados, independente do horário que estiver assistindo esse programa. Estou muito feliz de estar aqui, só alegria, amiga, é sempre uma honra estar com você. Ah, que maravilhosa! Bom, depois desse alô aqui tão especial, vou pedir para a produção rodar a vinheta e a gente volta para, ó, meter marcha nessa prosa. Pode rodar pra gente, Shirley? Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo a pedagoga, professora da Rede Municipal, cantora, compositora, escritora e muito mais, Bá Mirade. Bah, para a gente começar esse papo, quando você esteve aqui em 2022, nós falamos bastante sobre educação, literatura e formação humana. Hoje você retorna falando de música e do seu álbum autoral que está no forninho aí, né? Enfim, você vai contar pra gente. Como que essas diferentes linguagens artísticas dialogam dentro da sua trajetória? Pergunta ótima. É, o ser humano em si, ele é multifacetas, né? Nós não somos uma coisa só, estamos aqui nesse mundo explorando a dimensão que é a nossa essência. E eu acredito que dentro disso, esse multi vai saindo em várias comunicações artísticas. Somos multiplurais, né? Então, as linguagens artísticas são infinitas para um ser. A questão é o acesso que nós temos para chegar a essa conclusão. Porque em 2022, quando eu participei do seu programa, eu era uma pessoa dentro de uma visão, dentro de um conhecimento de mundo, dentro de um recorte de experiências e vivências. Hoje eu já sou outra pessoa, né? Foi expandindo o conhecimento, tanto acadêmico quanto de vivência, novas amizades, trocas de mundos, né? Conforme você vai conhecendo pessoas, seu mundo vai se ampliando, porque essas pessoas sempre vai deixar um pedaço do mundo dela. E eu acredito que nesses 4 anos eu tive contato com pessoas maravilhosas, incluindo você, né? É assim que eu tenho Amo. bastante contato, e isso faz que tenhamos um crescimento e faz com que a gente tenha mais instrumentos de construção para erguer a nossa casa. Né, para erguer o que vai caber nosso espírito, porque o nosso espírito é grande, mas às vezes a casa que a gente coloca ele é pequena e ficamos aí espremidos, oprimidos por tanto tempo até conseguir soltar aquilo que viemos fazer nesse mundo.
Que incrível, assim. E para mim que convivo com você, assim, bastante, né, no dia a dia mesmo, é muito interessante ver, né, essas versões de Bárbara diferente, né? Eu acho que essas múltiplas versões, como você bem trouxe aqui, e essa evolução, porque eu passo por isso também, né? A pessoa que eu era também quando nós gravamos em 2022, sem sombra de dúvidas, não é mais a pessoa que eu sou hoje, né? Talvez até seja, mas com outras características agora, outros aprendizados, outras, né, enfim, nuances. Então, muito massa você falar sobre isso e falar também do quanto a gente do quanto a arte ela é limitada pra gente, né? E isso vem desde da escola, né? Sobretudo para corpos negros, né? Pessoas dissidentes, corpos dissidentes, pessoas pretas, periféricas, né? Então, assim, muito massa. E você atua profissionalmente na educação e tem formação voltada para as áreas como educação especial, neurociência e neuropsicopedagogia. De que forma esse olhar sobre as pessoas e sobre as suas emoções influenciam sua produção artística? Então, linka muito com o que eu respondi anteriormente, porque todas essas especializações, elas trazem o quanto cada indivíduo é um indivíduo, o quanto cada pessoa é única no mundo. E isso me ajuda muito, porque quando eu estou diante de alguém, o meu olhar é que eu estou diante de um universo. Então, os meus olhos se abrem para conhecer e escutar a pessoa que está diante de mim. E isso me traz uma riqueza de informações. Então, às vezes, eu vou para casa com a fala de uma pessoa que talvez para ela ali foi só palavras. Mas eu peguei aquilo para mim e aquilo virou uma comunicação, uma mensagem, porque fez significado para mim. E aquilo provavelmente vai se transformar numa arte, porque eu Sim. guardo essas coisas. Então, eu acredito que esses estudos que eu fiz, ele me ajuda muito a aprimorar essa visão individual com o outro. Muito É isso incrível. que eu penso. Não, sensacional, incrível. Inclusive a gente gravou um som recentemente que eu comentei de uma parte sua e tal, e você falou, né? Escutei alguém falar algo sobre isso, e eu falei, gente, que lindo isso, que poético, isso é muito bacana. Acontece isso comigo também. E eu adoro, porque antes a gente tinha que andar com um caderninho e uma caneta, né? Agora a gente tá sempre com o celular. Então, às vezes, eu escuto alguém falar alguma coisa, ou assisto alguma coisa, eu já marco ali que eu falo, gente, isso aqui dá música, isso aqui dá poesia. Demais você trazer essa reflexão. Em filme, então, série, para mim é muito insight. Às vezes eu dou uma pausa, pego o meu caderno, e deixo aquele trecho ali. Quando eu vou rever, porque assim, o momento que a gente escuta e toca é um, o momento que a gente vai pegar aquele material que tocou e trabalhar ele já é outro. Às vezes aquilo te tocou de uma forma que fez você anotar, mas quando você vai trabalhar, você já entende outra coisa daquilo e faz uma arte completamente diferente do que você havia pensado quando você pegou aquela matéria-prima. Então, Aquela isso também é muito, referência. E muito interessante também que interessante. o receptor também, né? Às vezes entende de uma forma totalmente assim, né? A mensagem ela é múltipla também, né? Incrível isso. Muito Isso legal. eu acho mágico. É Eu mágico. acho também, acho incrível. Acho que é por isso que a gente se conecta tanto. E além da Verdade. música, amiga, você escreve, você pinta, você produz textos para teatro. O que cada uma dessas linguagens te permite dizer que talvez outras delas você não consiga se expressar? Nossa, muito boa. É, por exemplo, eu tive a experiência, né, de escrever um texto de dramaturgia, e esse texto que eu escrevi, ele foi muito sobre mim. Porque, assim, todas as minhas artes, o mais difícil que se tem é de eu falar sobre mim. Eu estou até trabalhando isso, porque eu sempre vou trazer as minhas observações, vai ter eu, mas narrando como eu vejo o mundo. Mas o que está dentro é muito difícil expor no meu trabalho. E nesse, o Labirinto das Emoções, ele fala sobre mim, porque eu estava passando por um momento muito difícil na época que eu fui chamada para fazer esse trabalho. Eu estava com uma depressão muito profunda, fazendo tratamento. E aí eu aceitei esse trabalho como um desafio e até como um socorro, porque eu ia conseguir focar em outra coisa que não fosse dor.
E aí eu fiz o Labirinto das Emoções, aonde eu percorro cada cômodo do meu ser. Então, dentro desse texto, eu vou falar sobre a sala da minha alma, sobre o quarto da minha alma e como cada canto funciona de uma forma a minha relação comigo mesmo. É bem legal esse texto. Eu ainda não sabia que eu sabia escrever um texto de dramaturgia até eu escrever esse texto e ver como a arte ela é fantástica de todas as formas que ela tem. A única coisa que ela exige da gente é a verdade. E isso também é uma coisa assim complicada dependendo da comunicação artística que você estiver falando, porque em cada linguagem artística você tem um desempenhar diferente. Tem um que te deixa mais desinibido, tem outro que te deixa mais inibido, e dentro disso você expor as verdades, porque é complicado, porque a gente procura conforto. Então, para mim, por exemplo, a comunicação é mais fácil, falar para mim é mais fácil. Eu consigo transmitir a verdade através da fala, mas da escrita, para mim é mais fácil, mas para cantar, por exemplo, é um desafio maior. Tem Porque os o traumas canto. também, né, que a gente carrega, que a sociedade vai colocando na gente, né? Acho que aí ter que lidar com isso também é olhar pra dentro, né? É olhar para dentro e entender quem é você. Porque quando você vai cantar, diferente da forma como as outras artes utilizam o corpo, a música ela utiliza o corpo como um instrumento, né, musical. Então todo o seu corpo ele vai vibrar para você cantar, para você soltar cada nota, cada palavra sonoricamente ali, sonoro, no sonoro. Se você tá travado, se você tá com medo, se você não tá confiante, todas essas coisas vão trazer ruído para o som daquele instrumento. E eu tô começando a entender isso. Eu acho muito legal que nesse meu processo musical da vida adulta agora, de 5 anos para cá, que inclusive você tem uma participação assim de muito grande nessa área, eu tenho entendido quanto para eu ser a cantora e a artista musical que eu quero ser, o quão sincera eu tenho que ser comigo mesma. E isso é, assim, eu acho que o maior desafio, porque a gente tende a mentir pra gente, para ficar numa zona confortável de não evolução, porque a evolução dói, o crescimento dói. Né? A gente tem até cientificamente falando a dor do crescimento na adolescência, porque tudo está crescendo e o corpo tem que começar a se encaixar naquele novo formato. E assim é com a gente a vida toda. A gente vai ter várias fases de evolução e todas elas vai doer, porque uma nova casa vai estar sendo construída para aquele novo tamanho que você se expandiu. E aí eu tô deixando de fugir disso. Porque para eu crescer espiritualmente, eu tenho que ver os meus defeitos. Eu tenho que aceitar ele, bater de frente com ele e falar assim: como que a gente vai fazer? Como que você se encaixa aqui? Porque também não é destruir, né? Porque tudo que tá na gente é valioso. É aonde ele tem que ir. Às vezes só tá no cômodo errado. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu quero trazer no canto a maior verdade do meu ser agora. Porque na escrita eu já faço isso. Na pintura eu faço isso. Eu dou a minha verdade ali. Mas na música, por muito tempo, eu me guardei. Não é nem que era uma mentira, mas eu não me dava por inteiro. Porque eu ficava com medo. E um dia você falou uma coisa para mim que foi assim um divisor de águas, porque eu ficava assim, amiga, mas é que eu não canto tão bem, eu canto errado e não sei o que, eu tenho medo das pessoas não gostar. E aí você olhou para mim e falou assim: toda vez que você canta, as pessoas amam, elas te aplaudem, elas ficam felizes. Então não é as pessoas, é você. Nossa, aquilo ali, porque no final das contas é isso. Tem tantas pessoas que fazem sucesso hoje em dia e que foi rejeitado pelo público. Se fosse as pessoas, essas pessoas talvez elas não tivessem tido esse sucesso, mas elas eram leais a elas. E eu hoje eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô buscando fazer esse álbum, inclusive, dentro disso, da minha verdade. Goste quem tiver que gostar, mas eu tô fazendo para mim, por mim e por tudo que eu quero ser nessa área de musical, sabe? Eu acho que é importante para mim isso.
Sim, que Pela primeira vez incrível. estou fazendo para mim. Muito massa você falar isso, porque isso é inspirador demais, né? Eu acho que isso serve pra mim. Eu aprendo muito com você, já te falei isso, né? Assim, nas nossas longas conversas aí que a gente tem a oportunidade de ter. E esse crescimento, assim, assim, eu sinto, assim, nas minhas entranhas mesmo, assim, essa importância mesmo, assim, de ter você na minha vida e de te ouvir aqui, de outras pessoas falarem, ouvirem você falando essas coisas, porque realmente, às vezes, outra mana, outro mano, outro amigo, amiga, amigos, né? Tá passando justamente por esse processo, né? Quantas pessoas que têm um dom entalado dentro da garganta, às vezes até adoece, né? Tem um câncer, tem não sei o quê, porque não consegue pôr pra fora única e exclusivamente por medo do que o outro vai sentir, do que o outro vai pensar, sendo que às vezes o outro tá simplesmente amando, né? Então, tipo, pra você Ou ver, nem ligando, né? ou Ou nem nem ligando. ligando, entendeu? Tipo, ai, enfim, né? Como esses traumas também, eu acho que isso tem muito a ver também com esses traumas de infância que a gente traz, né? O processo escolar é um processo muito doloroso pra gente. A vida é um processo. Nascer dói, né? Nascer é doloroso. Então, é realmente, assim, muito massa. E talvez, não sei, antes da gente partir pro próximo bloco, mas eu acho que seria legal você falar, né? Tem a ver tudo isso aí com a sua formação em pedagogia, né? Que você tá aí dentro da sala de aula também, essa coisa de auxiliar esses seus alunos nesses caminhos, a trilharem esse caminho de uma forma menos dolorosa, talvez? Ou não? Sim, 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 porque eu trabalho aonde os traumas começaram. A escola é um do inicial dos traumas do ser humano, né? Porque é onde, de fato, a criança vai começar a ter contato com a civilização qual ela está inserida. Porque uma coisa é dentro da sua casa, outra coisa é o mundo. E a escola é o primeiro encontro de mundo das pessoas, porque ali eu vou ter contato com diversas outras famílias, outros indivíduos, outras personalidades, outras histórias, outras culturas, e tudo isso se choca ali dentro. Então, sim, eu escolhi ser professora por isso, porque quando eu era criança, difícil ter. Eu não tive professoras negras, eu não tive professoras letradas, eu tive professoras que decodificou o código do sistema não letrado, eles não sabiam ver o mundo. Então, o corte cognitivo deles era limitado à academia, não a experiências individuais de pessoas. E eu falei: não, a escola precisa disso. E eu me tornei professora e busco todos os dias consertos e erros, porque eu sou um ser humano, lidando com 30 crianças, né? Então a gente não vai só acertar. Eu falo para eles que eu aprendo mais com eles do que eles comigo, porque eu sou uma, eles são 30. Então todos os dias eu levo para casa 30 aprendizagens de cada um e eles levam uma comigo. Então, assim, a troca é muito maior com eles. E dentro dessa questão, eles amam saber quando eu canto rap, que eu pinto. Por quê? Porque a criança, a arte está latente na criança. Quem mata a arte é a sociedade. Né? A criança não, ela vê o mundo de forma artística, tudo para ela é criativo, tudo para ela pode acontecer. A fé da criança é inabalável. Ela tem certeza que a realidade ela pode ser alterada. E isso para o sistema é muito perigoso. Então, eu falo para as crianças: você é um artista, coloca para fora a sua arte. Só que é importante você também saber como o sistema funciona para que a sua arte não morra. Então, eu dou muita atividade com artes, assim, desenho, a gente faz música de matemática, e para a sala ter essa fusão, né, para não se separar, porque não se separa cultura, educação e arte. Os três são o pilar do que o ser humano é. Eu não entendi em qual momento eles quiseram separar isso, e talvez seja por isso que a gente se sinta tão quebrado. Nossa, como eu amo te ouvir falar, amiga, assim, como eu aprendo com você de fato, assim. Gente, e aí? E vocês? O que que vocês estão achando dessa conversa aqui? Olha, aulas, né? Tinha que ser professora, né, gente? Seguinte, tá rolando um chat aqui embaixo. Então conta pra gente, vocês já conheciam a Bárbara? É meio difícil vocês me conhecerem e não conhecer a Bárbara Bamirade, né? Mas pode acontecer. Produção, inclusive, tá colocando agora aqui no rodapé as redes sociais da gata. Então,
Se não conseguir tomar nota agora, acabando aqui, vai lá, já vai seguir, porque tem coisa boa vindo e a gente vai falar agora para vocês sobre isso e muito mais. Vou pedir para vocês também que não são inscritos já se inscreverem nesse canal aqui. É bastante importante pra gente também. Deixa seu comentário. Assim, o YouTube entende que o conteúdo é maravilhoso e ajuda a gente a distribuir para mais pessoas. Toda semana tem conteúdo novo aqui. Muitas cabeças pensantes vêm aqui prosear com a gente e vai ser muito massa ter vocês por aqui sempre que possível, ok? Bom, vou pedir para a produção rodar um vídeo nesse momento aqui pra gente, porque a gente tá falando tanto de arte, de coisas e tudo mais, até para vocês verem essa deusa em ação e a gente volta para finalizar essa conversa com chave de ouro. Então pode rodar pra gente, Shirley. Bora lá. Há mais de 600 anos o que aconteceu, mas se aprende nas escolas que ocorreu só por judeus. A verdade é que o negro continua sofrendo e a população muita finge não está vendo. Dizem que respeito é pra quem tem, de verdade esse respeito é dirigido para quem luta por direito, significado distorcido, fazendo os aliados se tornarem inimigo. É quando reivindicação se torna inimigo que você vê que o julgamento precisa evoluir. Essa é a política branca, o poder da conspiração que defende a atrocidade contra os nossos irmãos. Cadeias foram abertas, escolas foram fechadas e os crimes e as drogas usados como fachada. Usado como fachada, escravidão disfarçada. Queria ver a nossa raça aniquilada, estraçalhada. No tempo que éramos vistos como nada. E pra você que me escuta, isso ruim, não entende como se triste relato dói em mim. E pra você que não escuta e dá achar isso ruim, não entende como esse triste relato dói em mim. De Guiné até Nigéria, Moçambique até Benin, mais de 50 países, eu não sei de qual eu vim. A Have a Dream não é só um sonho, é um ideal que eu quero alcançar. Longe dos coxas dos folgados, se pá até dá pra chegar. A bala aqui tem endereço, tem CPF pra pagar. Mas não serei massa de manobra, nem vou fingir que eu não quero enxergar. Na moral, meu bonde é pé na porta, não comporta ideia torta. Quando for nascer de novo, pede pra não ser idiota. Pede pra não ser idiota. Yeah. E eu que pensei estar dentro de um pesadelo, mas quando eu acordei era só esse governo fascista, racista. Malfeitores vão fazer você fingir não está vendo. Eu que pensei estar dentro de um pesadelo, mas quando eu acordei era só esse governo fascista, racista. Nos dias atuais ser preto no cotidiano, basta ser favelado, já tá na mira do cano. E você aí, que acha que isso é natural, nasce preto ou pobre, pra julgar se é normal. E se eu fecho os olhos, que é pra fugir dessas notícias que assombram, me assombram, deixam triste, rouba a brisa, inabalável ninguém é tolice acreditar. E se eu canto, os males espanto pra tristeza externar. Precisamos para ontem nosso ego exorcizar, que nem Cristo agradou todos, é verdade. Mas se pá com exercício de bondade, a gente chega lá, pode crer. E eu que pensei estar dentro de um pesadelo, mas quando eu acordei era só esse governo fascista, racista. Levando o povo em desespero, malfeitores vão fazer você fingir não está vendo. Eu que pensei estar dentro de um pesadelo, mas quando eu acordei era só esse governo fascista, racista. Levando o povo em desespero, malfeitores vão fazer você fingir não está vendo. É sobre isso, mas por respeito, vai pro babá, gente. E mais uma porrada de coisa. É sobre isso. De marcha? Bom, voltando aqui para nossa prosa, você, e aí tem tudo a ver que conecta com esse momento, né? Você está preparando o seu primeiro álbum autoral. Como que nasceu esse projeto? Quais temas atravessam as composições que farão parte desse trabalho? Como tem sido para você desenvolver esse trabalho? Olha,
Eu nunca pensei que eu ia lançar um álbum algum dia. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas conforme eu fui vivendo as experiências dos últimos anos, eu entendi o quão importante seria para mim gravar um álbum. Pelos atravessamentos que a gente vai passando. Eu sou uma pessoa que todos nós somos sujeitos políticos, mas eu sou uma pessoa que a política toca muito em mim. Porque a política, eu tenho um grande interesse pela política para proteger meu corpo, para proteger o meu espírito, a minha mente, para que eu possa cuidar de mim, né? E dentro dessas questões, o meu olhar é muito voltado a isso. E aí eu meio que eu vejo que as transições emocionais e mentais que eu passo é muito ligado com a política do momento, com o que está sendo falado também no momento. Então, esse álbum ele vai falar muito sobre isso. Ele vai falar sobre o direito das mulheres, ele vai falar sobre a questão machista, porque quando eu coloco o direito das mulheres nessa criação que eu estou fazendo, vai falar sobre o machismo, porque se a gente tem que lutar pelo direito das mulheres, né, é porque existe uma opressão aí, senão não Sim. precisaríamos estar falando sobre isso, né? Mas eu vou falar também sobre o machismo do homem, no comportamento dele, entendeu? Até tem uma música que eu estou escrevendo que eu vou falar sobre um personagem do Shakespeare, que ele era um fanfarrão, bêbado, que só gostava de ficar nos nas tabernas, né? E ele é um personagem que atravessa várias peças dele, porque ele simboliza a maioria dos homens. Então, assim, eu coloco isso, porque fica naquela coisa de Peter Pan e o homem que nunca quer crescer, que acha que a vida é uma farra, e dentro disso, todo o peso da não construção social dele fica para a mulher. Então, a mulher, ela sofre agressões em várias facetas. É na alma, é no físico, é na mente, é na expansão, porque se limita o espaço dela. Então, eu vou estar falando sobre isso no meu álbum também. Eu vou estar falando sobre medo, falando sobre alegria, importância das amizades. Então, eu vou estar trazendo exatamente a fase que eu estou na minha vida, porque agora eu estou com 41 anos. Eu passei por décadas para ter coragem de fazer o que eu estou fazendo agora. E para mim é muito legal, porque independente de quanto tempo eu levei, eu estou fazendo. E eu estou tendo a oportunidade de fazer. Porque mais triste do que fazer tardio para o olhar de alguns, que para mim é o momento, né? É não fazer. Passar uma vida inteira querendo e não fazer. Então, isso eu acho que foi o maior crescimento que eu tive nos últimos anos, de entender que não fazer é que está errado. Porque quem está fazendo sempre vai errar, porque o erro é o processo da aprendizagem. Então, isso para mim está sendo fantástico, gente. Não estou com pressa do fechamento do álbum, até porque vai ter participações. Esse álbum vai ter muita participação. Se tiver música minha sozinha, vai ser umas duas, porque eu acredito que a gente não faz nada sozinho e todas essas pessoas que vão participar comigo têm uma importância muito grande para mim nessa fase da minha vida. Então, nada melhor e significativo e justo do que elas estarem comigo nesse momento tão mágico que é você soltar através da voz tudo aquilo que você pensa, sente, do seu mundo, da sua retina, do seu olhar, né? Isso. Sim, que incrível. Muito massa. Acho que a música, a arte em si, né? E a música, porque ela tem essa característica oral, né? Ela possibilita mesmo que a gente traga assim à tona todos esses tipos de sentimentos e sensações. Eu acho que isso é tão importante porque, para mim, é o papel mesmo assim do artista. É muito importante a gente falar sobre entretenimento também, falar sobre amor é revolucionário, né? A gente sabe que todos esses recortes eles são muito importantes. Mas se a gente, sobretudo corpos dissidentes, né, periféricos, marginalizados e etc., não usar esse espaço também para falar sobre política, né? E aí a gente não está falando de partidária, né? A gente está falando sobre política, né? Sobre o ser político que nós somos, né? E sobre os nossos direitos, deveres, né? Enfim, aí não faz sentido, né? Então, acho que meus parabéns, eu tô muito ansiosa para escutar esse álbum na íntegra, tô acompanhando aí mais ou menos o processo, mas assim.
com uma expectativa muito grande, muito feliz pela realização, sabe? A expectativa prepassa a obra, que eu sei que vai ser fantástica, porque você escreve muito bem, e eu acho que é o melhor momento da sua vida mesmo, porque você foi lá buscar todo esse conhecimento. Você não tá falando sobre qualquer coisa, né? Você tá muito segura do que você tá trazendo. Então, acho que é um momento incrível, mas eu acho que prepassa isso, mas assim, pela sua satisfação pessoal mesmo, porque eu, como uma artista que tive todas as dificuldades para colocar coisas na rua e tenho até hoje, eu sei muito bem o gosto que isso tem, né? Eu sei muito bem o sabor que isso tem. E, enfim, é muito importante para mim te ver vivendo esse momento, viu? E, inclusive, falando disso, em 2022. Nós dividimos a faixa Malfeitores, né? Que foi do meu primeiro álbum solo também. 2022, a gente começou a escrever, 2024 lançamos. Então, assim, são essas experiências também que você acumula aí no seu repertório, né? E a gente acabou de gravar uma faixa agora também, 2026, em off, nananana. Eu queria que você falasse pra gente, antes da gente encerrar. O que que essas e outras experiências representam para você dentro do seu percurso musical? Muita coisa, porque a arte para mim, assim, eu sou uma pessoa que eu vejo magia nas coisas, e a arte para mim ela é muito mágica. Então, conforme eu vou me conectando com as pessoas através de algo que eu gosto tanto e que minha alma sente prazer e conforto em estar, é como se fosse uma fonte inesgotável de poder. É muito poderoso, porque são conexões, né? E quando eu consigo me conectar através da arte de outras pessoas, trabalhar junto com essas pessoas, são poderes ali se transmutando o tempo todo, porque eu sei que para aquelas pessoas também não é fácil. O artista, ele é um ator, porque às vezes ele está passando por muita coisa na vida dele, e quando ele está ali trazendo aquela música, se apresentando num palco, ou naquela correria para gravar uma faixa que seja de uma música, ele está trazendo todo o esforço, todo o sonho, toda a verdade dele, toda a vontade de realização dele. E isso, para mim, é magia. É a magia da transmutação, para mim, é a magia da transformação. E é fantástico, porque se eu estou no meio dessas pessoas, é sinal que eu também estou transformando. Eu também estou fazendo acontecer. Porque a energia ela é imã, né? Você atrai aquilo que você é. Então, eu fico muito feliz de estar atraindo esse tipo de pessoas para perto de mim, porque isso mostra que eu tô no caminho certo. E é fantástico, é isso, eu tô bem feliz, tô bem grata, porque o que eu mais gosto na arte é a verdade dela, né? Porque o glamour dela é pro público, para quem tá em cima do palco, é a verdade nua e crua. Total. E falando em público, a minha última pergunta é justamente sobre isso, né? O que que o público agora, porque a gente está falando muito da gente, né? O que que a gente anseia, o que que a gente recebe com isso, né? E como isso toca a gente em diversos lugares, né? De diversas formas e tudo mais. Mas nesse caso, o que que o público pode esperar desse novo momento da Bamirage e quais são os próximos passos desse álbum que tá chegando? Tem algum spoiler, alguma coisinha assim que você possa fofocar pra gente? Olha, quando você falou para mim assim, o que que o público pode esperar desse álbum, a palavra que veio na minha mente foi poder. Porque eu sinto ele fulminando dentro de mim, eu quero soltar isso, porque ficou guardado por muito tempo o poder do controle que a gente tem sobre as nossas realizações. São poucas coisas que a gente tem controle na vida, mas as realizações daquilo que a gente quer. E aí eu não estou falando numa dimensão o sucesso vendido pelo sistema capitalista. Eu estou falando do fazer, do realizar. Isso é muito da gente, sabe? Dentro das nossas possibilidades fazer acontecer, porque tudo é uma escada, é um processo. E dentro disso, hoje eu estou no poder do controle de fazer as coisas que eu sempre sonhei e com medo me aprisionava. Então, dentro disso, eu me sinto poderosa. Quando eu falo isso, eu sinto um fogo dentro de mim. E é isso que o público vai Oh, receber. Essa chama, sabe? E, amiga, de spoiler, eu vou vir com uma música muito pesada sobre a questão da violência contra a mulher. E eu acho que essa música vai ser a mais forte do meu álbum, porque ela não é um canto somente, ela é um grito.
Então, eu acredito que essa música, assim, ela pegou aí metade da minha energia, porque a denúncia artística, ela consome a nossa energia. Porque, de fato, eu sinto, né? Eu sinto e solto aquilo. Então, eu acredito que vai ser dentro disso. E nessa música, eu faço uma crítica muito grande ao sistema jurídico do nosso país, porque o desrespeito que muitas mulheres sofrem após já ter sido agredida, violentada, e quando ela chega na barra da toga da justiça, ela ainda é mais uma vez desrespeitada, mais uma vez morta, mais uma vez violentada, mais uma vez a ferida aberta, ou se não, abre outra. Então, é dentro disso que vai vir essa faixa, que é a que eu já gravei, inclusive, com a E que Aura, tá maravilhosa, pesadíssima. e ela Aura, é beijo. maravilhosa. Estúdio Um Rueira. beijo, gatona. Sim, maravilhosa. Gente, grave com ela é incrível. Maravilhosa. Ah, eu quero te agradecer por esse papo tão gostoso. Parece que a gente começou agora há pouco e já passou aqui o nosso tempo, né? Eu, nossa, passada. É muito bom conversar. Isso porque a gente estava junto ontem, a gente tá sempre juntas, a gente se fala praticamente todos os dias, acho que todos os dias, né? A gente se fala mas assim, sempre vai ter assunto. Eu gosto muito de conversar contigo, gosto muito de te ouvir também. E o programa vai ficar de portas abertas aqui para você sempre. Então, na hora que lançar esse álbum, volta. Obrigada, inclusive, por abrir sua agenda, por vir me dar essa entrevista, né? Tipo, nossa, só a gente sabe. E eu fico Ah, muito amiga. feliz, amiga. Ó, eu vou dizer para você, antes de você encerrar e fazer suas considerações finais, deixa uma mensagem também para quem tá nos assistindo. Tá, confie nos seus sonhos e seja verdadeiro com você mesmo. Eu acho que esses dois ingredientes são a maior receita para o sucesso. É isso. Ai, que linda! Quer fazer consideração final? Quer mandar beijo para alguém? Eu quero agradecer primeiramente por estar participando do seu programa. Eu acho você uma pessoa incrível, você é muito importante na minha vida. Deus sabe as pessoas que Ele coloca próximo da gente. Quem nos conhece sabe o quão importante você é nesse processo para mim, porque você é a Meire de origem. E quando eu falo isso, eu falo com o peso que realmente você é, porque você abriu caminhos. Você estava no rap numa época que não era o sonho das meninas, pelo contrário, era a época de enfrentamento, porque as manas que entravam pro rap era duramente criticada. Hoje é difícil, mas é muito mais fácil do que quando você começou. Então eu já começo agradecendo a você, agradeço por esse programa maravilhoso, porque eu acho que esse programa ele é necessário. Ele é muito necessário. E é incrível porque as coisas que de fato são necessárias, às vezes, não são valorizadas da forma que deviam. E isso eu coloco para o seu programa para comida e para água. Como a gente acha que outras coisas são mais necessárias do que as coisas que realmente faz a gente viver. E a arte é uma delas. Sem arte a gente não vive, a vida fica pior do que ela já está. Né? E, de fato, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Deus é muito generoso comigo. Porque mesmo às vezes eu sendo assim tão rebelde, que eu sou rebelde, tá, gente? Eu tenho essa carinha aqui, mas eu sou rebelde. Ele me entende, porque ele que me criou, né? A espiritualidade me criou, então ninguém melhor do que ela para me entender. Então eu agradeço a compreensão de todos os momentos que eu ainda não tinha a maturidade para entender o que eles estavam tentando me dizer. Eu quero agradecer a toda a cena feminina do rap aqui de São José dos Campos, que me apoia muito, que está sempre ali para ajudar, para fortalecer. E quero agradecer minha mãezinha, porque às vezes eu falo, mãe, eu não estou conseguindo encaixar essa nota. Ela fala, vem aqui que eu vou te ajudar. E a bicha Maravilhosa. danada, inclusive ela vai fazer participação no meu álbum, viu? Ah, Olha o isso é um spoiler! spoiler! Vai fazer participação, porque minha mãe canta, né? Então vai ser Maravilhosa. bem bacana. E agradecer a vida, porque a vida ela é fantástica, apesar dos percursos, mas a gente tem que ser igual a água, desviar das pedras e fluir. Deixa seguir até o rio, né?
desaguar no oceano. É isso, amiga. Ai, que demais, que demais. Baita conversa, baita mulher você é. Parabéns, sucesso, eu te desejo, te amo muito, te admiro muito. E eu falo isso de coração, falo pra você pessoalmente, sempre que eu tenho oportunidade. E quero deixar aqui registrado também em rede mundial, porque a internet é isso, né? Você colocou, tá aí. Então, te amo muito, te admiro. Tô ansiosa por esse álbum, mas dentro do seu tempo, do seu processo, porque eu sei que vai vir lindo como tudo que você se propõe a fazer, né? Tem bastante amor envolvido, bastante responsabilidade, sobretudo com o outro. Então, isso é sobre você. Parabéns mais uma vez e obrigada por tudo, obrigada por mais essa. Seguimos juntas na vida. E eu também quero agradecer vocês aí que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram o seu tempo, seus ouvidos. Esse aqui foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência, Tecnologia e Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. E agora que o programa acabou, você já pode ir seguir a Bá Mirade para você ficar por dentro desses lançamentos, de todas as coisas que vêm por aí. E é coisa pra caramba! Tô dizendo. Beijo, vejo vocês no próximo episódio. Te vejo já já, amiga. É nóis no WhatsApp. Até!